Macron, Scholz e Draghi juntos em Kiev com uma mensagem de unidade europeia no apoio à Ucrânia. ONU, preocupada com a situação dos civis em Severodonetsk, apela à pausa nos bombardeamentos para a evacuação. A Europa continua a ser o epicentro do surto da varíola dos macacos. A OMS pede cuidados redobrados nos festivais de verão. Um dos suspeitos detidos confessou a morte do jornalista Dom Phillips e do ativista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazónia. Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mário Draghi estão juntos em Kiev esta quinta-feira. O presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano viajaram de comboio até à capital da Ucrânia para se encontrarem com o presidente Volodymyr Zelensky. O chanceler alemão disse há dias que não visitaria Kiev apenas para tirar uma fotografia, que o faria só quando houvesse motivos consistentes. Durante a reunião serão abordados, entre outros assuntos, o apoio militar e a candidatura da Ucrânia à União Europeia. O presidente francês disse à chegada a Kiev que levava uma mensagem de unidade europeia para o povo ucraniano, de apoio, para falar tanto do presente como do futuro, porque as próximas semanas, como sabemos, serão semanas muito difíceis. A Ucrânia aguarda com expectativa a resposta ao seu pedido oficial de adesão na Cimeira Europeia de 23 a 24 de junho e o presidente Zelensky deverá pedir aos líderes dos 3 maiores países europeus mais armamento pesado para enfrentar as forças russas. No final da reunião espera-se uma conferência de imprensa conjunta. A ONU expressa sérias preocupações pela situação dos civis que permanecem encurralados em Severodonetsk. Calcula-se que centenas de pessoas estejam presas debaixo da fábrica de produtos químicos Azote, com abastecimento reduzido de água, saneamento e eletricidade. A esperança numa pausa no bombardeamento para facilitar um corredor humanitário para a evacuação tarda em concretizar-se. Ambos os lados se culpam mutuamente. Os ucranianos ignoram a oferta unilateral dos russos, alegando que está ligada a um prazo para a rendição. Saviano Abreu, do Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU, tuitou: ambas as partes em conflito têm a obrigação ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger os civis, pelo que não é uma opção. Têm de assegurar às pessoas que querem deixar a cidade que o podem fazer em segurança. No discurso desta quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ao presidente dos Estados Unidos por ter prometido mais $1.000 milhões de ajuda de armamento à Ucrânia. Esta quinta-feira são esperados em Kiev o presidente francês Emmanuel Macron e os seus homólogos alemão e italiano para expressarem o apoio da Europa à Ucrânia. Entretanto, militares russos afirmaram ter utilizado mísseis de longo alcance para destruir um depósito na região ocidental de Lviv, onde foram armazenadas munições para armas fornecidas pela NATO. Esta quarta-feira chegaram à Ucrânia Ocidental a maioria dos residentes idosos e deficientes de uma pequena cidade na periferia da região de Donetsk. Foram obrigados a abandonar as casas devido aos combates cada vez mais intensos no Donbass. A Gazprom continua a reduzir o fluxo de gás natural que alimenta a Europa através da Alemanha. A partir desta quinta-feira, a situação agrava-se com uma queda de 60%. A gigante estatal russa de energia justifica a situação alegando problemas técnicos. Berlim não acredita nas explicações de Moscovo. O vice-chanceler dizia esta quarta-feira que se tratará de uma manobra política, até porque o acordado com a Comissão Executiva da União Europeia é que a manutenção das estações de compressão da Siemens fica fora das sanções. As exportações de gás russo para a Europa têm vindo a diminuir desde o aumento das sanções contra a Rússia, após a invasão da Ucrânia. A Organização Mundial da Saúde descreve o risco da varíola dos macacos como moderado, mas defende que com o mundo a recuperar da pandemia é preciso muito mais cuidado. A Europa é neste momento o epicentro do surto, com 1.500 casos confirmados. Com o verão chegam os festivais e eventos que juntam milhares de pessoas.
A delegação europeia da OMS lembrou que esta doença estava esquecida, apesar de ser endémica em África há décadas, e defendeu que uma estratégia egoísta poderá ter consequências negativas. Entramos nos meses de verão no hemisfério norte com o turismo de verão, com marchas do Orgulho Gay, festivais de música e outros eventos de massa planeados em toda a região. Estes eventos são oportunidades de envolvimento entre pessoas jovens, sexualmente ativas e altamente móveis. A varíola dos macacos não é uma razão para cancelar eventos, mas um pretexto para os vigiar e evitar uma maior propagação. A Comissão Europeia assinou um acordo para o fornecimento de vacinas aos Estados-membros e a distribuição será feita de forma proporcional à população. A Direção-Geral da Saúde confirmou esta quarta-feira que Portugal vai receber 2.700 doses. Os últimos dados indicam que no país há pelo menos 241 pessoas infectadas, todos homens e todos clinicamente estáveis. A Polícia Federal Brasileira anunciou que o primeiro suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico e do ativista brasileiro confessou a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. O diretor executivo da Polícia Federal, Eduardo Alexandre Fontes, disse em conferência de imprensa: O primeiro preso nesse caso, conhecido e papelado, o senhor Amarildo, ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Dom Phillips era colaborador do jornal The Guardian e tinha viajado com Bruno Pereira para o Vale do Javari, perto das fronteiras do Brasil com o Peru e Colômbia, para recolher material para um livro em que o jornalista estava a trabalhar sob ameaças aos índios na região. Foram identificados como alegados autores do assassinato os irmãos pescadores Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Orsenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos. O Canadá e a Dinamarca resolveram um diferendo de décadas sobre um pequeno ilhéu estéril e inóspito no Ártico. Concordaram em dividi-lo e criar a primeira fronteira terrestre entre o Canadá e a Europa. Os ministros dos negócios estrangeiros canadiano e dinamarquês assinaram o acordo. A disputa sobre a Anse, de 1,3 km², situado entre Ellesmere e a Groenlândia, data de 1973, quando foi traçada uma fronteira marítima entre o Canadá e a Groenlândia, parte do reino dinamarquês. Dinamarqueses e canadianos foram visitando o helicóptero local nas últimas décadas para o reivindicar, deixando cada lado bandeiras, garrafas de whisky e mesmo algumas notas cómicas. O fim da contenda, que ficou conhecida como a Guerra do Whisky, é vista como um modelo inspirador para a resolução de disputas territoriais. Foi libertado o homem que tentou matar o presidente Ronald Reagan em 1981. John Hinckley Jr. saiu da prisão esta quarta-feira, depois de 41 anos detido e de um juiz considerar que está preparado para continuar a vida. Hinckley, que agora é músico, já anunciou que vai começar uma digressão e já tem um concerto marcado para o próximo mês. A rua da Embaixada Saudita em Washington mudou de nome e agora chama-se Jamal Khashoggi. A alteração é uma homenagem simbólica ao jornalista que em 2018 foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul. A iniciativa acontece numa altura em que o presidente Biden é criticado por quebrar uma promessa eleitoral e anunciar um encontro com o príncipe saudita. As autoridades de Riad apreenderam em várias lojas brinquedos e roupas com as cores do arco-íris, uma medida que está a ser vista como repressão da homossexualidade. No reino conservador da Arábia Saudita, a homossexualidade é ilegal e é considerada pelas autoridades religiosas do país como um dos crimes mais abomináveis.